Certo. Iniciando a parte de resolução de exercícios, a gente vai começar pela lista 1. Né? Então, a gente vai ser bem dinâmico, bem direto aqui, para não perder tempo, mas vocês podem interromper sempre que houver alguma dúvida, algum questionamento a respeito do modo de execução. Então, a primeira questão que a gente tem é sobre o tamanho das pernas no gado Kerry, que é o tamanho normal. Né? E existe outra raça de gado, que é o gado Dexter, que tem perna curta, né? E é um heterozigoto desão desígnio. O genótipo homozigoto, ele existe, mas ele tem formação de indivíduos natimortos, né? Ele é letal, né? Que são os chamados bezerros bulldog. Né? E ele cita aqui no exercício também que existe outro gene, né, com 2 alelos, que seria o gene do caráter mocho, né, a ausência natural dos cornos, né, do animal. E que existe a condição mocho, né, que é determinada por pesão, pelo alelo dominante, né, então pesão e pesão-pezinho são animais mochos, e o recessivo pezinho é o animal que a gente denomina jaspado, né? O animal que tem a característica de apresentar os corpos, né? Só vou alterar aqui a forma de apresentação para ficar melhor para vocês verem um quadro branco, né? Eu vou colocar em tela inteira, ok? E para esse primeiro exercício, né, a gente vai ter que, basicamente, o que nós vamos fazer é determinar, né, desão desinho seria normal, desão desinho perna curta, e desinho seria letal. E para outro gene, E para outro gene a gente teria pesão e pezinho. A gente tem a característica mocho. E o recessivo pezinho é o que a gente chama de aspado. E aí, na questão, a primeira pergunta é: em acasalamentos entre animais Dexter e mochos do genótipo desão desinho, pesão pezinho, que proporção fenotípica poderíamos esperar na progênie adulta? Então, quando se fala sobre progênie adulta, a gente está excluindo os animais natimortos, né? A gente vai dispensar os animais que no momento, né, do parto morreram, então eles não chegaram à vida adulta. Então, o cruzamento que se quer é desão desinho, pesão pezinho, com desão desinho, pesão pezinho. Né? E o fato é, esses genes, eles são independentes. Né? Então, eu posso fazer o desão desinho com desão desinho, certo? Posso fazer por meio de probabilidade ou sobre um quadradinho de Punnett aqui, né? Desão desinho, né? Que daria na nossa progênie a combinação fenotipicamente temos 4 resultados. Desinho não seria viável, seria o animal natimorto, então ele não chegaria à vida adulta. Então, do nosso espaço amostral completo, nós temos apenas 3 possibilidades. Que é o animal normal, e 2 possibilidades aqui, que é o animal de pernas curtas, né, que é do gado Dexter. Ok? Para o outro gene, nós teríamos pesão-pezinho acasalado com pesão-pezinho. De maneira similar, a gente também pode construir um quadrado de Punnett aqui, né? E observar que das 4 possibilidades, a gente tem
somente uma que forma animais aspados, animais com cornos. As outras 3 formam animais murchos, certo? Então, se a gente retornar aqui a nossa visualização sobre a composição aqui dessa progênie, então essa progênie relativa ao gene D seria 1/3 de normal, né, que é característico do gado Kerry, e 2/3 que a gente chamaria de pernas curtas, né, que é característico do gado Dexter. Então, se os genes são independentes, nós vamos ter aqui 1/3 normal, 2/3 pernas curtas. Vou chamar de pernas curtas. Né? E para o outro gene, nós teríamos 3/4 de indivíduos mochos e 1/4 de indivíduos aspados. Então, fenotipicamente, a gente vai ter essas combinações. 1/3 vezes 3/4, né? Então, vai ser 3/12 de indivíduos que têm as pernas normais e são mochos, ok? 1/3 vezes 1/4 vai ser 1/12 de indivíduos com as pernas normais que vão apresentar os cornos, serão aspados, certo? Mais uma combinação, 2/3 de animais de perna curta com 3/4 de animais mochos. Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Então, 6/12 de animais de perna curta e mochos, certo? E vou colocar aqui embaixo, né, 2/3 de animais de pernas curtas com 1/4 de animais aspados, né, com os cornos, seriam 2/12 de animais de pernas curtas e aspados, certo? Então, como essa proporção ela descreve fenótipos, ela é a proporção fenotípica. Então, a resposta dessa primeira questão é esta, né? Esta é a proporção fenotípica que existe nesse cruzamento. Bem? Certo. Se tiver pergunta, pode interromper, né? Para quem entrou agora depois, fiquem à vontade, pode interromper, pode fazer a pergunta no chat também, né? O alelo dominante L condiciona pelo curto nas cobaias, e seu recessivo Lzinho, né, L minúsculo, condiciona pelo longo. Um par de alelos independentes condiciona a cor dos piros, tal que C1 é amarelo, C2 é creme e C2 é branco. Então, antes de iniciar o exercício propriamente dito, vamos fazer a nossa representação aqui. Então, Lzão e Lzinho representam pelo curto. E Lzinho pelo longo. Né? Enquanto que para a outra característica, né, que é a cor da pelagem, a gente vai ter C1, C2 e C2, que, se não me engano, são amarelo, creme e branco. Certo? Tá bem ruim a minha escrita, que eu estou escrevendo é com o dedo mesmo, que a minha caneta, eu tenho que adquirir outra caneta. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade de leitura aí, podem falar também. Certo? Então, vamos para a primeira questão. A primeira questão pergunta, né, qual é a proporção fenotípica esperada entre os descendentes de acasalamento entre duplo heterozigotos.
Então, o que é um duplo heterozigoto? Lzão, Lzinho, C1, C2. Lzão, Lzinho, C1, C2. Como esses genes são independentes, também posso fazer, né, separadamente a primeira lei de Mendel e depois fazer a nossa multiplicação. Então, aqui nós vamos ter, né, Lzão, Lzinho, Lzão, Lzinho, Lzão, 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 Lzinho, Lzão, Lzinho, Lzinho, Lzinho. Ótimo, né, para essa hora do dia. Dá até um sono. C1, C2, C1, C2, né? Lembrando que o quadrado de Punnett, ele representa as formações de gametas, né, do parental, né, do macho e do parental fêmea aqui na população, certo? Então, a gente vai ter que, num tipo de cruzamento desse, todos esses genótipos aqui vão ser de pelo curto, ou seja, 3/4 serão de pelo curto e 1/4 de pelo longo, ok? E para esse caso aqui, a gente vai já ter uma perspectiva um pouco diferente, porque não existe dominância aqui, né? Então, a gente tem uma ausência de dominância em que o heterozigoto, ele é intermediário entre o homozigoto, digamos, de um extremo e de outro extremo. Então, um vai ser amarelo, outro vai ser branco, e o creme vai ser o intermediário entre o branco e o creme. O branco e o amarelo, perdão. Então, a gente vai ter 1/4 de amarelo, 2/4 de creme, que eu vou abreviar como CR, e 1/4 de branco, que eu vou abreviar como B. Certo? Isso separadamente. Então, como será a proporção fenotípica dessa população? Só fazer as multiplicações. Então, curto amarelo, 3/4 vezes 1/4. Então, vamos lá. 3/4 vezes 1/4 daria 4 vezes 4 no denominador, 16. 3 vezes 1 no numerador, 3. Então, 3, 16 de pelo curto e amarelo. 3 vezes 2 para o creme, né? Então, 6 entre 16 seriam pelo curto e creme. E, novamente, 3/16, né? Porque é 3/4 vezes 1/4 de pelo curto e branco. Certo? Continuando, teríamos os de pelo longo. 1/16 de pelo longo e amarelo. Né? Por que 1/16? Porque seria 1/4 vezes 1/4. Longo e creme, 1/4 vezes 2/4. E longo e branco, 1/4 vezes 1/4. Então, seguindo, 2/16 para ser longo e creme. E 1/16 para ser longo e branco. Ok? Então, se vocês somarem aqui, né? 3 mais 6, 9. Mais 3, 12. Mais 1, 13. Mais 2, 15. Mais 1, 16. Totaliza 16 sobre 16, né? Que é o total de 100% da população. Então, essa é a proporção fenotípica que responde à letra A do exercício. Para a letra B, pergunta-se, né, o do cruzamento entre duas cobaias produziu a seguinte descendência: 66 curto creme, 64 curto branca,
22 longo creme e 21 longo branca. Então, é curto, longo, creme, branca, né? Então, vamos lá colocar os números. 66, 64, 22 e 21. 22 e 21. Então, curto, creme, curto, branco, 22 longo, creme e longo, branco, certo? A gente vai fazer a mesma coisa que Mendel fez com as ervilhas. Vamos separar por característica. Então, quanto à forma dos pelos, né? A forma não, o comprimento dos pelos. Se você pegar todos os curtos são 66 mais 64, concordo? 66 mais 64. 66 mais 64 dá uma calculadora, né? Para não cometer erro nenhum. 66 mais 64, 130. Então, são 130 animais. E os longos são 22 mais 21, que dá um total de 43, certo? Então, se a gente pegar os 130 e quiser saber proporcionalmente qual a proporção de curtos para longos, a gente vai ter uma proporção de aproximadamente 3 para 1. O que revela uma herança mendeliana simples, no qual o curto é dominante e o longo é recessivo. E qual cruzamento que dá a proporção de 3 para 1? É o cruzamento de pelos longos heterozigotos, pelo curto heterozigoto, perdão, com pelo curto heterozigoto. Então, nós sabemos que, né, se a gente replicar isso aqui, né, Lzão, Lzinho, cruzado com Lzão, Lzinho, nós vamos ter 3/4 de Lzão traço, né, ou seja, de Lzão, Lzão somado com Lzão, Lzinho, e 1/4 de pelos longos. Beleza? Uma proporção que é 3 para 1. Então, é sugestivo de acasalamento entre dois heterozigotos. Ok? Agora nós vamos pegar a coloração. Vamos somar os cremes, 66 mais 22. Então, creme 66 mais 22 é igual a 88. E nós vamos somar os brancos, né? Os brancos são 64 mais 21. Né? Então, brancos, 64 mais 21, que dá 85. Se colocarmos na calculadora essa proporção, né? 88 sobre 85. Eles são aproximadamente a mesma coisa, né? Então, a gente tem uma proporção de 1 para 1. E qual tipo de acasalamento dá essa proporção de 1 para 1? É o acasalamento de um heterozigoto com um homozigoto, certo? Então, espera-se que seja o acasalamento de um animal creme com um animal branco, né? Opa, C2, C1, C2, C2 aqui. C2, C2. Ok? Se a gente replicar da mesma forma, né, o C1, C2 cruzado com C2,
C2, a gente vai ter metade C1, C2 e metade C2, C2. Logo, a expectativa é que este acasalamento seja Lzão, Lzinho, C1, C2, cruzado com Lzão, Lzinho, C2, C2. Certo? Ou seja, um animal de pelo curto heterozigoto, com coloração creme, acasalado com um animal de pelo curto também heterozigoto, porém com pelagem branca. Certo? Mais alguma coisa aqui? Alguma coisa que vocês queiram verificar, queiram questionar? Senão a gente prossegue aqui. Exercício número, agora letra B, não, letra C, né? Se o acasalamento, né, se o cruzamento de Lzão, Lzinho, C1, C2, Lzão, Lzinho, C2, C2, produzir 173 descendentes, qual é o número esperado em cada classe fenotípica? Então, coincidiu, né, de ser a resposta da letra B, né? Então, vamos aproveitar aqui para fazer o questionamento. Então, do que vai ter de proporção fenotípica? A proporção fenotípica teórica aqui seria que, quanto ao pelo, né, a gente teria animais de pelo curto, branco, né, curto, na verdade, tanto faz, né, aqui a ordem não altera, mas vamos chamar de curto, creme, curto, branco, longo, creme e longo, branco. Certo? Então, o curto seria 3/4 de chance, né? Que a gente viu, que poderia ser Lzão, Lzão ou Lzão, Lzinho. E o creme, metade. Então, 3/4 vezes meio, 3/8. Né? De novo, curto com branco, o branco também tem metade, então 3/4 vezes meio, 3/8. Certo? O longo seria 1/4, né, no GNL, né, seria o Lzinho, Lzinho, e o creme seria meio, né, então seria 1/8. E da mesma forma, o branco também, né, teria essa proporção. Ok? Então, dentro de 173 indivíduos, seria uma conta um tanto complicada, mas vamos colocar aqui, porque vai dar números fracionários. Então, vamos multiplicar todos por 173. Certo? Então, se a gente pegar a nossa calculadora e obter aqui 3/8 vezes 173, dá alguma coisa aproximadamente 64,87, que a gente pode arredondar aqui para aproximadamente 65 animais. Certo? E quanto ao outro valor, né, seria 1/8 vezes 173, o que daria 21,62, né? Aí, por simplificação, a gente vai colocar 22 num valor e 21 no outro, certo? Então, só para completar os 173 aqui na soma, né? Mas a gente sabe que pode ser para mais ou para menos. Então, isso aqui é um possível resultado desse cruzamento, se nós tivermos 173 animais. Ok? Voltando aqui, finalizamos a questão número 2.
vamos para a questão número 3, né? A questão número 3 diz que nas aves domésticas, o gene mutante Czinho é letal em homozigose. O embrião não se desenvolve. As aves normais são homozigotas para o gene C, ou seja, elas são Czão. E as aves heterozigotas apresentam pernas curtas, né? O fenótipo chamado de creeper, né? Considere que a presença do pigmento nas aves é considerada por um gene dominante, azão. E quando duas aves creeper e coloridas foram cruzadas, obtiveram-se os resultados abaixo. Então, voltando para o nosso quadro, vamos verificar aqui. Então, ave Czão é normal, ave Czinho é creeper, e Czinho é letal, não nasce, né? E quanto à cor, o azão e o azinho, ambos, né? É o que a gente chama de A-traço, né? Vão ser coloridas, e o azinho vai ter ausência de cor, vai ser branca. Ok? E pergunta-se do acasalamento de aves creeper coloridas, certo? Bom, o creeper eu já sei que ela é Czinho, certo? Então, tanto o pai quanto a mãe são heterozigotos. Já as aves coloridas, elas podem ser tanto azão quanto azinho. Então, a gente tem ainda uma dúvida se elas são homozigotas ou heterozigotas. Até o momento em que, observando a progenie, vemos animais brancos, certo? Então, se o branco é recessivo e está presente aqui, só podem ocorrer indivíduos homozigotos recessivos se ambos os pais forem portadores. Então, quer dizer que tanto o pai quanto a mãe são heterozigotos para o gene A, que determina a presença ou não de cor nas aves, certo? E deste processo, nós vamos ter aqui os genes sendo independentes, né? Nós teríamos, teoricamente, que existe uma probabilidade de que aves, né, vou colocar separadamente aqui, aves creeper acasaladas entre si, né, formam de todas as probabilidades, né, uma probabilidade que é letal, que não vai ser contabilizada no indivíduo adulto, certo? Vai ser, não, nem do indivíduo nascido, na verdade, né? Que o ovo, ele não vai desenvolver o embrião. Então, proporcionalmente, nós vamos ter 2/3 de creeper para 1/3 de aves normais, certo? Já para o gene A, nós vamos ter a proporção esperada de 3/4 de animais coloridos, né, para cada 1/4 de animal branco, com ausência de cor. Ok? Então, é esperado que creeper colorido seja 2/3 vezes 3/4. Então, 2 vezes 3, 6, né? 3 vezes 4, 12. Creeper branco seria 3/4 vezes 1/4, né? Então, daria, perdão, 2/3 vezes 1/4, que daria 2/12. Né? 2/12.
12. Normal colorido e normal branco. Normal colorido seria 1/3 vezes 3/4. Então, dá 1/12. Né? E para... Perdão, aqui, né? 1/3 vezes 3/4. Dá 3/12. E o normal branco seria 1/3 vezes 1/4. Daria 1/12. Ok? Então, essa é a proporção teórica esperada, certo? E no exercício que a gente tem aqui, existem 99, 1, 182 e 18. Então, 99, 1, 182 e 18. Ok? E aqui a gente vai verificar. Primeiramente, vamos somar todos os valores. 99 mais 1 é 100, mais 182 dá 282, mais 18 dá 300, né? Então, a gente tem 300 aves, certo? Então, se o observado é de 300 aves, a gente espera que 2/3 sejam creeper e 1/3 seja normal. Então, a gente espera que 200 aves... então, aqui, isso é o esperado, né? Então, a gente espera que das 300 aves, 200 sejam creeper e 100 sejam normais. Ou seja, que haja o dobro de aves creeper em relação ao número de aves normais. O que, na verdade, aqui, ele está invertido, né? Deixa eu ver aqui. Na verdade, o creeper está embaixo, né? Ah, tá. Então, isso aqui foi inversão minha, viu, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Então, é 182, 18 primeiro e 99, 1 depois. 182, 18 e 99, 1. Né? Eu só comecei pelo creeper e depois fui para o normal, mas sem problemas. 182 para 99, ele se aproxima um tanto de 2/1, né? Então, se a gente colocar na calculadora 182 dividido por 99, a gente vai ter alguma coisa próximo do dobro do valor. Beleza. Agora, a gente vai ter que, dentro da parte de cor, a gente teria que, das 300 aves, a gente esperaria ter 3/4 de um tipo e 1/4 do outro tipo, não é? 3 vezes mais o valor de coloridos versus o de branco. Então, o colorido, vamos somar os coloridos aqui. 182 mais 99. Então, 182. Opa, eu fiz uma coisa inversa aqui, né, pessoal? Desculpem aí. O primeiro valor aqui de 182 versus 99 não é isso, não. Na verdade, é 182 mais 18, que dá exatamente 200, e 99 mais 1, que é 100, né? Então, vai dar 200 para 100, exatamente a proporção esperada. Agora, se a gente agrupar os coloridos são 182 mais 99, então, os de cor são 182 mais 99, que dá 182 mais 99, 281. E os brancos seriam
os indivíduos que têm 18 mais 1, só 19 representantes, né? E aí, quando a gente põe isso na calculadora, vai dar um número de 281 dividido por 19, o que dá cerca de 15 vezes o valor do branco. Ou seja, existem 15 vezes mais coloridos do que branco. O que, quando considerados separados, era considerado duas heranças monogênicas, quando considerado conjuntamente, os números não batem. Então, a gente, como resposta dessa questão, a gente diz que não existe distribuição independente para esses genes, considerando que a herança é monogênica. Ok? Então, possivelmente existe algum fenômeno, como a ligação gênica, que causa essa resposta, né? Então, a gente poderia dizer agora, né, depois que a gente passou pelas aulas de ligação gênica, que a ligação gênica é um fator e poderíamos até testar para a ligação gênica. Mas, no caso atual, a gente diz que eles não são independentes, certo? A resposta que era esperada é esta, né? A pergunta, né? Teste a hipótese que tem distribuição independente e conclua. Não, porque a proporção é muito superior a 3 para 1. A gente não precisa nem fazer teste estatístico aqui de cara, né? Que são números bem contrastantes. Ok. Passando para a questão 4. Na questão 4, calvície padrão é condicionada por gene autossomal, dominante nos homens e recessivo nas mulheres, né? Então, o que quer dizer isso? Considerando aqui, né, vamos chamar de C1 e C2 os genes, né? Então, a gente tem C1, 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 C2 e C2, C2, né? Então, a gente vai ter aqui uma coluna para homens e outra para mulheres. C1, C2, C1, C1 nos homens é calvo, e aqui é calvo, ou seja, o gene é dominante nos homens. Porém, nas mulheres, ele é recessivo, ou seja, a mulher só é calva se ela tiver os dois alelos C1. Caso contrário, a mulher tem a formação normal, né? Ou não vai apresentar a calvície, certo? Então, é mais um exercício de probabilidade, né, do que puramente genético. Então, a primeira pergunta, mais relacionada à genética, né, seria quais as proporções genotípica e fenotípica esperadas na descendência, né? No caso de uma mulher não calva, homozigota. Então, o que é uma mulher não calva, homozigota? É uma mulher C2, C2. E um homem calvo, filho de pai não calvo. Então, se o pai é não calvo, o pai é C2, C2. E se o filho é calvo, ele herdou o C2 do pai, né? Então, o indivíduo é heterozigoto. Então, ao menos em teoria, metade dos indivíduos serão C1, C2 e metade serão C2, C2. O que significa que isto é uma proporção genotípica. Então, genotipicamente, metade dos indivíduos será C1, C2 e metade será C2, C2. E a proporção fenotípica? Bom, a proporção fenotípica, ela vai depender do sexo dos indivíduos, certo? Então, vamos colocar aqui o masculino e o feminino, né? No caso aqui, esse indivíduo aqui vai ser calvo, e aqui
Se ele for recessivo, ele vai ser normal, como o avô, né, como o pai do indivíduo que está sendo considerado no cruzamento. Né? E nas fêmeas, nas mulheres, ambas serão normais. Por quê? A fêmea, né, a mulher, só é calva se apresentar C1, C1. Então, esse é o cenário de proporção fenotípica que a gente tem nessa questão. A questão B pergunta: se o casal pretende ter 4 filhos, qual a probabilidade de ocorrer 2 mulheres e 2 homens, todos não calvos? Então, 2 mulheres normais e 2 homens normais, certo? A probabilidade individual de ter uma mulher normal, primeiro é o fato dela ser mulher, depois o fato de ser normal. Ou seja, 50% da descendência vai ser mulher e vai ser normal, né? E do homem ser normal, somente uma dentre as 4 possibilidades é de homem normal, sem calvície, certo? Então, se o indivíduo quer 2 machos normais e 2 fêmeas normais, existe a questão da combinação, então a gente vai considerar a expansão binomial, certo? É aquela fórmula, né, em que aqui a gente vai ter o número total de descendentes, que é 4, o número total de primeiro tipo, que é a mulher normal, aqui o número total do segundo tipo, que é a mulher normal, a probabilidade do primeiro tipo. Qual a probabilidade de termos homens normais? 1/4. Ok? Lembrando ali, né, do quadro que a gente traçou. E quantos homens normais está se perguntando? 2. Qual a probabilidade de ter mulheres normais? Meio. Qual é o número de mulheres? 2. Então, a gente pode fazer aqui, né, que o fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2, vezes 1, né, então a gente vai ignorar o 1, e o fatorial de 2 é 2, né, então fica 2 vezes 2. A gente pode cortar aqui com este 4, certo? 1/4 ao quadrado vai ser 1/16, correto? 4 vezes 4, 16, que multiplica meio ao quadrado, que é 1/4. Então, colocando aqui, o que sobrou dessa fração é 3 vezes 2, que é 6, que multiplica 1/16 vezes 1 vezes 4 é 1/64, o que dá 6 sobre 64, que seria 3 sobre 32, ou se desejar colocar em porcentagem, a gente teria 6 sobre 64, o valor de 9,37% de nascer exatamente desse jeito. 2 homens normais e 2 mulheres normais em relação à calvície. Ok? Então, essa é a resposta da letra B. E na letra C nós temos: se o primeiro filho do casal é do sexo sexo masculino, qual a probabilidade dele vir a ser calvo? Então, com isso, a gente volta naquele primeiro quadro, né? Então, a gente está excluindo aqui as mulheres dessa possibilidade. Já é dado que o indivíduo é do sexo masculino. Sendo ele do sexo masculino, ele pode ser calvo ou normal. Então, 50% de chance de ser calvo e 50% de chance de normal, certo?
Ou seja, a resposta aqui para a letra C é 50%. Beleza? Questão número 5. A questão número 5 diz que na espécie humana, um tipo de surdez é determinado pela presença de pelo menos 2 genes dominantes autossomais, ou seja, azão traço, besão traço, ou seja, que haja pelo menos um dominante para azão e um recessivo para azinho. E todos os outros casos, eles são de indivíduos normais. Então, sendo azão traço, bezinho, bezinho, azinho, azinho, besão traço e azinho, azinho, bezinho, bezinho, a gente tem indivíduos com desenvolvimento normal da audição, né? Admita que os genes são independentes e considere um casal de duplo heterozigotos. Então, se a gente considerar os duplo heterozigotos, nós vamos ter azão, azinho, besão, bezinho, acasalado com azão, azinho, besão, bezinho. O que nos dá, né, a probabilidade conjunta, né, então, de termos azão, traço, besão, traço, seria 3/4 do primeiro com 3/4 do segundo, daria 9/16. Azão, traço, bezinho, bezinho, seria 3/4 do primeiro, 1/4 do segundo, 3/16. Azinho, azinho, besão, traço, teríamos também 1/4 desse primeiro azinho, azinho, e 3/4 do besão, traço, 3/16. Né? E o último caso do duplo recessivo seria 1/4 vezes 1/4, 1/16. Então, essa é a proporção genotípica na progênie. Mas, fenotipicamente, esses indivíduos aqui, né, apresentariam a surdez, e esses indivíduos aqui seriam normais quanto à audição, certo? Então, matematicamente, 9/16 para a formação de indivíduo com surdez e 7, né? 16. Por que 7? É a soma, 3 mais 3 mais 1, né? 7/16 de indivíduos normais. Né? Ok. Tendo essas probabilidades teóricas, executamos aqui mais um exercício de probabilidade. Do primeiro filho do casal ser um menino normal ou uma menina normal. Ou seja, se ele quer um menino ou uma menina, então o sexo não importa. Né? Então, qual a probabilidade de ser normal? 7/16. Se quiserem de forma mais matemática, né, a probabilidade de ser um menino normal, né, então vamos colocar aqui, menino normal é igual a 7/16 vezes meio, né, na verdade, meio vezes 7/16, que daria 7/32. E de uma menina normal seria meio vezes 7/16, que daria 7/32, né? Então, como ele quer um ou outro, né, a regra do ou é 7/32 mais 7/32, que dá 14/32 ou 7/16, da mesma maneira, né? Então, aqui, na verdade, quando a gente disse que era 7/16, é porque a única característica que a gente estava analisando o fenótipo era a audição, e não o sexo, porque ele disse que tanto faz ser menino ou menina. Então, a resposta é 7/16. Qual a probabilidade do casal ter 3 filhos normais? Bom,
A única chance de ter 3 filhos normais seria se o primeiro fosse normal, o segundo normal e o terceiro normal. Ou seja, 7/16 elevado ao cubo, né? Na nossa calculadora aqui, a gente poderia fazer 7 dividido por 16 elevado ao cubo. O que daria 8,37%, né? Aqui eu já transformei para porcentagem, né? Para transformar porcentagem, vocês já sabem, multiplica por 100, né? 8,37% aproximadamente, né? Não é um valor exato. Letra C, pergunta: qual a probabilidade do casal ter 2 meninos normais e uma menina normal, né? Então, 2 meninos normais. Então, qual a probabilidade de ter um menino normal, né? A probabilidade de ter um menino normal, como a gente já fez aqui, né? Menino normal é 7,32. E uma menina normal também é 7,32. Só que aí a gente tem as probabilidades das combinações, né? A menina normal pode vir primeiro, o menino e depois os 2 meninos normais, né? Ou então a menina normal pode vir no meio, né? Ser a segunda, ou a menina normal pode ser a última. Então, nós temos 3 descendentes, né? Eu quero 2 de um tipo e 1 de outro tipo. A probabilidade do primeiro tipo é 7,32, e eu quero 2 indivíduos. E a probabilidade do segundo tipo é 7,32, e eu quero um indivíduo, certo? Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 2, né, que é o fatorial, dividido por 2 vezes 1, que é o fatorial, certo? E quando a gente tem essa multiplicação aqui, né, isso aqui vai ser exatamente aquele 7,32 ao cubo que a gente fez antes, né? Só que agora multiplicado por... Opa, 6 não, né? Multiplicado por 3, né? São aquelas 3 probabilidades. Da menina vir primeiro, ou da menina vir segundo, ou da menina ser o terceiro filho. Então, são 3 combinações, de 7,32 ao cubo, certo? Como a gente já tinha feito o 7,32 ao cubo, né? Então, vamos lá. Acho que era isso aqui. Ok. 7,32 ao cubo. Na verdade, a gente tinha feito era 7,16 ao cubo, né? Vezes 3. Então, dá 3,14%. Ok? Então, essa seria a nossa resposta final para esse tipo de cruzamento. Seguindo, questão número 6. Na questão número 6, a gente tem que... O enunciado diz que o gado holandês normalmente é preto e branco. E um ótimo touro preto e branco, chamado de Charlie, foi comprado por um fazendeiro por $100 mil. Isso aí é uma história real. Isso aí aconteceu nos anos 70, se não me engano, né? Toda a prole de Charlie era de aspecto normal. Entretanto, alguns pares de sua prole, né, filhos dele, né, filhos e filhas que acasalavam entre si, quando, né, acasalados entre si, entrecruzados, produziram prole vermelha e branca, ou seja,
A coloração de pelo, ao invés de ser preto e branca, vinha vermelho e branco. E dentro desses resultados, isso acontecia com uma frequência de 25%. E Charlie foi logo removido das listas de reprodutores da raça holandesa. Use símbolos para explicar exatamente o motivo. Então, a gente poderia explicar aqui, né, primeiramente, com o tipo de herança. Se o Charlie era preto e branco, né, e ele era acasalado somente com vacas de raça pura, né, e nunca com vacas vermelhas, né, porque era o padrão da raça, então ele só pode gerar descendentes que, quando acasalados entre si, geram um outro padrão, se esse padrão vermelho e branco for um padrão recessivo. Então, os filhos dele têm esse gene recessivo, alguns filhos deles têm, e o próprio touro Charlie é portador desse alelo que determina o vermelho, porém sem manifestá-lo. Ok? Então, vamos usar o nosso tradicional azão azinho aqui, né? O Charlie é azão azinho e foi acasalado com uma vaca pura, né? E os descendentes dele, metade deles é preto e branco, digamos, puro, sem um alelo da cor vermelha, e metade deles é preto e branco, porém portador do alelo para determinação do vermelho. Então, se dois portadores se acasalam, então isso bate com o enunciado, né? Porque somente alguns pares de filhos dele, quando acasalados, aconteciam isso, né? Então, a gente tem azão, azinho, né, heterozigoto, acasalado com heterozigoto. E dentro dessa proporção, 3/4 terá presente o alelo dominante e 1/4 deles será vermelho e branco. Então, aqui preto e branco e aqui vermelho e branco, né? Enquanto que todos os animais aqui, né, aqui é um preto e branco, aqui é preto e branco, e aqui também preto e branco, e preto e branco, né? Vou colocar entre parênteses aqui para não confundir com gene, né? Então, essa seria a representação gráfica. Você, com símbolos, né? Você atribuir símbolos, né? No caso aqui, letras maiúsculas e minúsculas, para determinar o que é o gene da coloração preta e o que é o gene da coloração vermelha. Ok? Questão número 7. Em galinhas, a ausência de penas no pescoço é decorrente do alelo dominante N maiúsculo e a presença de penas ao alelo recessivo N minúsculo. Qual o procedimento para a seleção mais rápida a partir de uma população F2 de galinhas homozigóticas com pescoço pelado? Ou seja, imaginem que você tem somente uma galinha de pescoço pelado, certo? E essa galinha é de raça pura, ela é Nzão. E você acasala com os galos que você tem à disposição, porque você não conseguiu comprar um galo dessa raça. Você vai ter uma F1 totalmente heterozigota, Nzão. E essa F1 você vai acasalar esses animais heterozigotos entre si para obter uma F2. Chegando na F2, como que você forma um plantel só de galinhas de pescoço pelado? Essa é a pergunta, certo? Representação.
nossa galinha de pescoço pelado, acasalado com um galo normal, né? Então, essa é a geração parental. A nossa geração F1 vai ser totalmente de heterozigotos, e a nossa geração F2 vai ser Nzão, Nzão, um quarto deles, né, vai ser Nzão, Nzão, metade, né, ou 2/4, né, vou colocar como 2/4 para facilitar o entendimento matemático, será Nzão, Nzinho, e 1/4 será Nzinho, Nzinho. Como que, a partir dessa última geração F2, eu vou formar um plantel 100% de pescoço pelado? Bom, a coisa mais óbvia aqui a fazer agora é, primeiramente, excluir todos os indivíduos que não têm pescoço pelado. Daí a gente já sobe de 75% para 100% de indivíduos pescoço pelado na geração F2. Só que quando a gente fizer a F3, a gente vai ter que, quando a gente acasala o indivíduo homozigoto com o heterozigoto, vai perpetuar esse gene, e lá na F4 vai voltar a ter animais sem o pescoço pelado, né, com o pescoço com penas, né, que seria esse animal Nzinho, Nzinho. O que a gente vai fazer? Bom, a gente pode fazer pegar esses animais, né, esses animais Nzão, Nzão, né, e acasalá-los com as galinhas, né, os galos com as galinhas, ou as galinhas com os galos, né, acasalá-los com galinhas que têm penas, e se tiver descendência nossa, a letra está horrível, com penas, descarte o reprodutor. Descartar reprodutor. Certo? Então, claro que nenhum dos filhos desse Nzinho, Nzinho, né, desses galos e galinhas com penas, vai ser usado para reprodução novamente. Certo? E todos os filhos dele vão ser descartados, ou vendidos, ou levados ao abate, né, fica a critério do produtor. Mas, se o indivíduo de pescoço pelado gera descendentes sem pescoço pelado, com penas, então ele é portador do alelo de formação das penas. E ele deve ser descartado. Então, esse é o método mais eficiente, certo? Se você não dispõe de marcadores moleculares, se você não dispõe de nenhuma metodologia para analisar isso de forma mais eficiente, ok? Isso aí a gente viu depois, né, depois dessa lista de exercícios, a gente viu como calcular isso estatisticamente, probabilisticamente, né, com o cruzamento teste. Foi outra aula que a gente teve. Aqui só uma introdução a essa parte, ok? Seguindo aqui, a gente tem que pede-se, né, que se faça uma relação entre o mecanismo de herança proposto por Mendel e os processos que ocorrem na mitose e meiose, né? E como a observação da reprodução celular confirma a primeira e segunda lei de Mendel. Na verdade, aqui não tem uma parte matemática, né, mas uma parte teórica, em que eu esperava que vocês dessem uma resposta relacionada à questão de que a primeira lei de Mendel fala sobre fatores, e que esses fatores, cada um dos indivíduos tem 2 fatores,
E quando os indivíduos vão se reproduzir, apenas um desses dois fatores que são determinantes das características, ele passa para a descendência, né? E o indivíduo descendente vai receber um fator do pai e um fator da mãe. E que, no processo de meiose, a gente observa isso no processo de gametogênese, né? Na segregação dos cromossomos homólogos da meiose. Então, a gente tem os cromossomos homólogos pareados, que seriam as entidades, né? Os cromossomos são as entidades, os corpos, né? Que carregam esses fatores, que carregam esses genes, e que na formação de gametas posteriormente existe o fato de que esses gametas carregam somente metade dos fatores. Então, alguma relação no texto que fizesse essa analogia entre a parte das leis de Mendel e a questão da meiose, ok? Seguindo aqui, a questão número 9. A questão número 9 pede-se para apresentar 2 exemplos de pleiotropia em animais de produção que não foram apresentados nas aulas de genética animal. Então, se não me engano, eu apresentei só 2 exemplos de pleiotropia, né? Que uma era sobre a questão da testosterona nos machos, né? Que estaria ligado tanto ao desenvolvimento muscular, quanto a alterações no comportamento, né, a parte de dominância do macho também estaria relacionada à testosterona, a parte de coloração do animal, né, todas as características sexuais primárias e secundárias estão ligadas a essa característica, ou seja, os genes que governam a produção de testosterona estariam relacionados entre si. E outro que eu coloquei também foi a questão da pleiotropia em caprinos, né? Que era a questão do caráter mocho, que o caráter mocho, né, os caprinos mochos, eles apresentavam os machos subfertilidade e as fêmeas infertilidade, né? Então, foram os 2 exemplos que a gente apresentou. E o que vocês poderiam colocar? Nossa, existem diversos fatores de pleiotropia. Um muito comum seria o fato de, ainda na parte de reprodução, né, termos genes que estão associados à produção de hormônios, né, no eixo hipotalâmico, hipofisário gonadal, que governam características de fêmeas e de machos. Então, os genes que estão associados à produção de LH e FSH, né, nos animais, eles estariam responsáveis pelo circunferência, né, o perímetro escrotal do macho, e, ao mesmo tempo, na idade ao primeiro parto da fêmea. Então, é um gene influenciando 2 características. Os genes de deposição de gordura também nos animais, genes que estão influenciando na gordura, eles afetam não só a produção de gordura, mas como um todo um metabolismo, a parte de produção também, a rendimento de carcaça, a produção de carne magra, né? Qual mais poderia falar aqui? Genes de crescimento, né? Os genes para crescimento afetam tanto idades precoces como idades tardias. Então, são mais de uma característica, apesar de ser peso, né, a característica, a gente pode chamar genericamente de peso, mas, por exemplo, a gente pode ter o peso aos 100 dias, o peso aos 200 dias, o peso aos 300 dias. Então, o mesmo gene envolvido em diversas características simultaneamente, certo? Então, poderia ser qualquer um desses exemplos associados à pleiotropia, certo? Entre outros muitos aí que a gente pode falar. Ok. Questão número 10. Em uma fazenda de bovinos, ocasionalmente acontecem
com má formação vertebral, né? O chamado CVM, complexo de má formação vertebral, o que causa mortalidade precoce dos animais. Sugira ao produtor 2 metros para que se evite próximas prenhezes a ocorrência deste problema. Primeiro, se você observou essa característica, você vai ter mesmo acasalamento, certo? Então, se você então eliminar os animais problema seria a primeiro passo. Então, se em duas vacas esse problema se repete, verso aí de 50 vacas que ele cobre problema, então o problema é ele é portador desse gene. A vaca também é, né? Então, só que o descarte de vacas é um problema maior, né? Então, o primeiro a fêmea, ela tem muito maior valor de produção, né, valor de mercado do que o macho. Então, é mais aconselhável descartar, trocar o macho, né, trazer um macho mais novo do que repor uma fêmea. Beleza? Então, esse seria um primeiro passo, né? Revisar a parte genealógica, né, o pedigree, né, as anotações de parentesco dos animais e evitar acasalamentos entre animais parentes. Porque mais que são aparentados, né, entre si, tem mais possibilidade de apresentar problemas de natureza genética para homozigose recessiva. Então, seriam 2 passos bem simples para que numa próxima prenhez esse problema seja evitado. Ok? Certo. Eu vou iniciar a lista número 2. Agora a gente vai ser limitada aqui a nossa explicação por conta do horário. Eu vou acabar às 9h30 para poder descansar um pouco para iniciar a próxima, né? Senão eu vou chegar sem voz. A primeira questão da segunda lista pede que se analise os seguintes resultados de cruzamentos entre duas linhagens de aves e apresente os genótipos das linhagens parentais. Justifique representando genótipos e fenótipos esperados na geração F1 e F2, bem como as suas probabilidades. Então, vou chamar aqui, né, vou excluir o nome da raça e vou chamar apenas de com penas versus sem penas. Né? Então, voltando ao nosso quadro aqui, com penas, acasalado com 100 penas, gera uma F1 totalmente com penas e uma F2 que dá 49 com versus 4, né? Versus 4 sem penas, certo? E pede-se, né, que apresente o resultado, né, e justifique apresentando fenótipos esperados na geração F1, F2 e suas probabilidades. Então, nós temos duas hipóteses. A gente sempre parte da hipótese mais simples. A hipótese mais simples é que a característica com penas ela é dominante, aqui é um homozigoto, aqui é um homozigoto recessivo, esse indivíduo F1, né, ele é heterozigoto, e na F2 a gente diria que esse indivíduo é portador do gene dominante e esse indivíduo é um homozigoto recessivo, certo? Para testar isso, a gente tem que lançar a mão, né, fazer o uso de um método estatístico que é o teste de Q quadrado. Então, o teste de Q quadrado para um gene, né, se a gente colocar aqui que são 49 azão traço e 4 azinho azinho, isso soma 53 indivíduos no total. Certo?
Então, se a gente espera 1/4 e 3/4, então 3/4 de 53 era esperado, então era esperado 39,75. E se a gente espera 1/4 de 53, a gente espera 13,25, certo? Então, a gente vai comparar esses valores observados com os valores esperados e obter uma medida para fazer essa comparação, certo? Então, aqui a gente tem 49 com 4, opa, sempre aperto o botão que não posso, 53, e o esperado seria 39,75, e aqui 3 não, né? 13, né? 13,25, certo? Essa soma aqui tem que totalizar o mesmo valor, 53. E os nossos desvios seria o observado menos o esperado. 49 menos 39,75, o que daria 9,25, certo? Já o 4 menos 13,25 daria o mesmo valor, só que negativo. E, obviamente, quando somados, né, eles dão zero. É até uma forma de vocês verificarem se a conta está certa, né? E aqui a gente vai ter a obtenção do valor de Q quadrado calculado através, um valor aproximado aqui, de desvio ao quadrado sobre o esperado. Então, 9,25 ao quadrado dá 85,56, dividido por 39,75, que é o esperado. Dividido por 39,75, que dá 2,152 aproximadamente. E vamos fazer o mesmo, né? 9,25 ao quadrado, dividido pelo outro valor de esperado, que é 13,25, que dá 6,458 aproximadamente, né? Então, 6,458 mais 2,152 dá 8,61. Se vocês verificarem na tabela de Q quadrado, qualquer valor, né? Então, vamos verificar aqui numa tabela de Q quadrado. Sim, o Jonas estava dizendo aqui que ele citou um gene presente nas cartas que influencia a presença e distribuição das escamas. Sim, isso aí também seria um caso de pleiotropia, sim, tá certo. Então, vocês podem usar tabela teste de Q quadrado. E aí, quando a gente põe aqui, pode colocar em imagens, né, vocês vão encontrar uma tabelinha desse jeito, né, e que... slide play. Tem que assistir propaganda aí, ó. Né. Abrir, link, ver imagem. Pronto. Então, como que funciona? A gente vai sempre colocar o padrão de 5%. Né? E o número de graus de liberdade aqui vai ser o número de classes, o número de categorias, menos 1. Então, o nível de referência aqui do nosso Q quadrado é 3,84. Se o valor for maior do que isso, significa que
rejeita-se a hipótese. Ou seja, dado esse valor, a gente rejeita a hipótese de que o gene é governado, perdão, a característica é governada por um par de genes, né? Dois alelos de um gene. Daí a gente vai para outra hipótese. A gente tem a hipótese de dois genes, certo? Aí a gente vai pegar a calculadora para essa conta ficar mais fácil de ser entendida. Porque sempre que a gente tem dois genes, a gente vai ter a questão da 916, do acasalamento de dois heterozigotos, né? 916, 316, 316, 116. O que significa que para duas categorias a gente vai ter que vai ser um agregado de tudo isso, certo? Pode ser 9 para 7, pode ser 15 para 1, pode ser 12 para 4, pode ser 10 para 6, etc, etc, etc. Certo? Como que a gente faz para ter uma boa perspectiva disso aqui? A gente vai usar na calculadora o nosso valor total, né? Então, a gente quer saber dessa primeira categoria aqui, 49. Se a gente fizer 49 dividido por 53, a gente tem que é um valor que é de 92% de todas as categorias. Ok? Beleza. Separamos esse número. 92, 4, 5, 28, papapá. Que número da fração de 16 é mais aproximado de 92%? Então, a gente pega este número e multiplica por 16. E a gente tem um número que é 14,79. Baseado no conhecimento de genética, eu posso fazer aqui 9 mais 3 mais 3, que dá 9 mais 3, 12, mais 3, 15. Certo? E sobraria este aqui para ser a outra categoria, né? Então, 1/16 avos de 15, de 15 não, de 53, perdão, daria aproximadamente 3 indivíduos, 3,3 indivíduos, o que é muito próximo do valor lá do nosso exemplo, que é 4. Então, o que eu disse, em outras palavras? Eu disse que quando a gente tem estes valores, a gente tem que 9 é representante, né, dos indivíduos que têm dois alelos dominantes. O 3 é aquele que tem um alelo dominante e o outro recessivo. O 3 é o que tem o primeiro recessivo e o outro dominante. E aqui seria o caso do duplo recessivo, né? Foi chamado de epistasia duplo recessiva, né? Se vocês lembram daquela parte. Então, isso nos demonstra que este indivíduo aqui, que é apresentado sem penas, né? Era sem penas? Era. Com penas ou sem penas nas pernas, né? Não é a mesma lá do pescoço, não. O indivíduo sem penas aqui, ele não é azinho. Ele seria um indivíduo azinho, bezinho. E todas essas outras combinações permitem a deposição de penas. Ou seja, basta um alelo dominante desses dois locos gênicos para que acontecesse a formação das penas nas pernas. Ok? Beleza. Repetimos a tabela de Q².
observado, esperado. 49, 4, 53. Certo? Então, qual é o valor esperado? Eu espero que 15 16avos de 53 sejam do tipo com penas nas pernas. Então, 49,6875. 49,6875. Certo? E que 1 16avos de 53 seja do tipo sem penas. Então, é 3,3125. Somando esses dois valores, temos o 53. Certo? Terceira coluna, o desvio. 49 menos 49,6875. Menos 0,6875. E o outro daria 4 menos 3,3125. Que dá 0,6875, porém positivo. Se um é negativo, o outro é positivo, do mesmo valor, zero no desvio. Certo. Agora a gente vai fazer o nosso valor de π quadrado calculado, né, aproximado aqui. Então, esse valor aqui elevado ao quadrado, dividido pelo esperado. Qual que é o esperado? 49,6875. Opa, deu um número bem pequeno. Eu vou pedir aqui, né, Shift End, dá 0,0095. 0,0095. Então, elevado menos esperado ao quadrado sobre esperado. Segunda linha, 0,6875 ao quadrado, só que agora dividido, dividido por 3,3125, que dá 0,1427. Se a gente somar, né, esses dois valores, 0,0095, dá 0,1522. E se a gente conferir na tabela do π quadrado, ele é muito menor do que 3,84. E o que significa isso? Que não se rejeita essa hipótese. Ou seja, a hipótese de que dois genes governam este caráter, essa característica, ela é plausível. E a de um gene não é. Então, é muito mais verossímil, é muito mais próximo da realidade essa afirmação de que dois genes governam essa característica. Beleza? Então, pessoal, para a parte de hoje, a gente vai encerrar por aqui estes exercícios. E para a semana que vem, a gente vai permanecer no mesmo esquema. Resolução de exercício às 8 e a aula às 10. Então, eu vou me retirar aqui para descansar, beber uma água e preparar a aula das 10. Certo? Então, até mais. Tchau.